Gravando. Tá gravando. Então a primeira pergunta que você quer fazer para mim é o que é um sociólogo? O que é um sociólogo? Então, para falar o que é um sociólogo, vamos falar um pouquinho da sociologia. A sociologia é uma ciência, como o nome está dizendo, que estuda a sociedade. E o sociólogo é o cientista que vai estudar o ser humano nas suas relações sociais. É diferente do psicólogo. O sociólogo estuda o comportamento humano dentro dos grupos dos quais o ser humano faz parte. Então ele pode ir pela vertente da filosofia, da política, da economia, da própria ciência social. Então o sociólogo vai analisar como é a interação, como é que esses grupos sociais se relacionam, como eles se organizam, como a própria sociedade se estrutura. E nisso a sociologia também vai lançar mão, na maioria das vezes, da própria história, para poder explicar. Se a gente for estudar, por exemplo, a Índia, o sistema de castas, é um estudo sociológico, mas tem a ver com a cultura, com a civilização, com a própria história da civilização hindu. Então, o sociólogo, no tempo que eu estudava, só para fazer uma piadinha, a gente dizia assim, o sociólogo é o cara que sabe explicar cientificamente por que ele está sem emprego. Porque ele apontava as falhas da sociedade. E como eu tenho só 44 anos de formada, eu sou da época dos movimentos estudantis, né, de 68, em que o movimento universitário realmente criou força, a gente vivia um regime de exceção, a gente queria liberdade, igualdade, a gente acabou sendo taxada de comunista, né, porque a gente seguia os ensinamentos, principalmente de Karl Marx, de Durkheim, e a gente era chamada de vermelha, de comunista. Mas, na verdade, passado o período de ditadura, a sociologia foi ganhando o seu espaço dentro da sociedade brasileira, principalmente no mercado de trabalho. Então, o sociólogo hoje em dia já avançou muito, nossa profissão já é reconhecida, coisa que a época que eu me formei não era ainda. E hoje em dia a gente pode atuar, como sempre pôde, na área acadêmica, né? Nas universidades, nas escolas, ministrando cursos, ensinamentos da própria sociologia. A gente pode atuar na área de pesquisa, tanto a pesquisa científica como na pesquisa de opinião de mercado. E a gente pode atuar também no setor público. De que forma? Colocando em prática as políticas públicas. Quer dizer, a gente cria os projetos, a gente elabora os programas para que as políticas públicas sejam implementadas. Políticas voltadas à criança e ao adolescente menos favorecidos, ao idoso, à própria família, ao portador de deficiência. Podemos trabalhar também em ONGs e entidades filantrópicas, sempre com este objetivo de reconhecer o homem dentro da sociedade, as suas relações e como buscar o meio de tornar mais fácil a relação dos seres humanos dentro da sociedade. Eu nem me apresentei, né? Você quer que eu fale meu nome? Heloísa, pronto, fica mais fácil. Na rápida análise que eu fiz inicialmente, eu só me esqueci de colocar que também o sociólogo tem participação na área de consultoria política, exatamente pela análise que ele pode fazer da tendência que os grupos sociais têm de acordo com um partido, uma ideologia política ou outra. E por falar em ideologia política, em partido, a gente cai no momento atual, né, que nós estamos vivendo. Nós estávamos comentando antes sobre a onda de violência que atacou e que assola São Paulo nestes últimos meses. Se a gente for fazer uma análise sociológica, uma análise histórica, isso não nasceu agora. Este processo pode estar eclodindo com maior força por interesse de alguns grupos, principalmente do grupo criminoso, que é extremamente armado, extremamente bem estruturado. Na verdade, é um poder paralelo que nós temos aqui em São Paulo, que é o PCC, o exemplo do Comando Vermelho que se tem no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o PCC tomou conta, basicamente, de uma forma total, dos conjuntos habitacionais populares. Lá e das comunidades também, nas favelas principalmente. Lá ele faz o papel que o Estado não consegue desempenhar. Então você tem, por exemplo, um menino de 10, 12 anos servindo de aviãozinho, né, levando
a droga, ou de olheiro nos pontos estratégicos, principalmente das favelas, para avisar os gerentes do tráfico quando está chegando a polícia, esses meninos são muito bem remunerados. Pagam o que um projeto social não tem condição de dar, uma Bolsa Família não tem condição de dar. Para você ter um exemplo, e isso não é mentira, há 3 anos atrás removemos uma favela da Marginal do Tietê, que era comandada pelo Marcola. Lá, cada menino de 12, 13 anos ganhava entre 200 e 300 reais por dia. Então você faz o cálculo e vê que nenhum projeto social consegue dar uma bolsa auxílio no valor deles. Isso acarreta o quê? Acarreta a simpatia da população. As famílias que não conseguem colocar os seus filhos em escola, ou porque eles não querem, ou porque já estão, de certa forma, contaminados pelo tráfico, não precisam nem ser usuários de droga, mas já estão contaminados pelo tráfico, já estão contaminados pela facilidade do ganho, de poder comprar tudo aquilo que desejam, né? Aquele consumismo enorme, a ostentação, o tênis de marca, o relógio de marca, porque eles também querem ser bonitos como os meninos das classes mais favorecidas. Então, essa turma, as famílias em si, acabam apoiando e acobertando os traficantes. Então, muitas das manifestações que você vê em vias mais distantes, né, mais para a periferia, queimando ônibus, queimando pneus, queimando colchões, impedindo que a polícia chegue, é para dar tempo para os traficantes fugirem. Então, eu não quero dizer que todo o conjunto habitacional e que toda a comunidade sejam formados apenas de traficantes, não é isso. Mas é uma porcentagem bem grande. Há uma população que é idônea, que é honesta, que trabalha, né, que ganha a sua sobrevivência honestamente, mas que em alguns casos tem até que pagar pedágio para poder morar dentro do apartamento que ela mesma, que aquela família própria comprou. E o que a gente pode deduzir disso? Que a conduta do nosso governo está equivocada. Nós temos que ter ações como, por exemplo, a Colômbia teve nas suas cidades dominadas pelo tráfico, né? Como Bogotá, como Medellín, como Cali. O que é necessário? Nós fizemos projetos assim na Secretaria da Assistência à época que eu estava lá, mas muito pouco nós conseguimos colocar em prática. O ideal, e que deu certo lá na Colômbia, é que você levasse para essas comunidades mais distantes, mais carentes e, portanto, mais violentas, você dotasse essas comunidades de todo tipo de serviço que cabe ao poder público prover. Então, se você leva creche, escola, posto de saúde, um posto da polícia local, um bom sistema de transporte, infraestrutura básica, né? Água, esgoto tratado, um bom sistema de coleta de lixos, um bom sistema de comunicação, você vai aos poucos dotando a população de informação. E a melhor arma para se combater o tráfico é a informação. Sempre foi e sempre será. Então, à medida que você dota essas comunidades de todos esses serviços, a população se enriquece formal e intelectualmente, e naturalmente o traficante vai deixando o campo, porque ele vê que não é mais um terreno propício para ele. Mas isto implica em que os órgãos públicos tenham uma ação coordenada. No entanto, o que a gente assiste é que cada secretaria se constitui quase que num feudo. A saúde só atua naquilo que ela considera que seja a área dela, a educação a mesma coisa e assim por diante. Enquanto não houver uma troca de informações e um trabalho integrado entre todas as políticas públicas e os órgãos que devem implementar estas políticas, nós vamos continuar assistindo ao crescimento do tráfico e todos os problemas que ele traz. E nós, que somos trabalhadores, que vivemos de uma forma honesta, vamos ficar cerceados dentro dos nossos muros. Cada vez mais a bandidagem estará solta e cada vez mais nós teremos que nos fechar em altos muros, com grades, com cercas elétricas, para podermos manter a nossa sobrevivência. É assim que eu vejo. Tá? É assim, acho igual.
que a gente urbanizou, está em processo final de urbanização na CDHU, favela Pantanal. E era um sábado e eu estava fazendo reunião com a população para apresentar o projeto paisagístico. Porque quando você entra numa comunidade, você acaba formatando com essa comunidade um pacto social. A gente começa por ganhar as lideranças e depois vai se mostrando para a população, para que a população crie confiança no trabalho social que vai ser desenvolvido lá. Então, qualquer ação que a gente fosse fazer teria que ser discutida antes com a comunidade. Eu estava exatamente numa atividade dessa, eu e mais 2 colegas, apresentando todo o trabalho urbanístico e paisagístico que seria levado para a favela. Quando nós tínhamos terminado a última reunião, foi o dia inteiro, isso já eram 6 horas da tarde, um dos bandidos da área chegou para mim e para as outras 2 e disse que nós não voltássemos mais lá, porque senão ele iria nos matar. Ele estava completamente drogado e a gente não levou muito a sério. Mas ele continuou com as ameaças durante a semana. Eu disse, isso era um sábado, a partir de segunda-feira ele continuou ligando para a nossa sede, dizendo que não queria a gente lá, porque ele não queria que a gente informasse a população sobre o que iria acontecer. Porque a informação, como eu falei, é a pior inimiga deles, né? E a gente começou a levar a sério, porque depois foi levantar a ficha desse camarada. Esse camarada era um psicopata. Ele, alguns anos antes, a irmã estava com um bebezinho no colo, a criança doente não parava de chorar. Ele mandou que a irmã fizesse o filho parar de chorar, ela não conseguiu, ele matou a criança no colo da irmã. Então era uma pessoa de alta periculosidade, tanto que morreu depois pela mão dos policiais, uma morte terrível. E assim como essa, nós temos inúmeras histórias lá, como temos história de pessoas boas. Nós tínhamos catadores que trabalhavam aleatoriamente dentro da favela. E aí resolvemos criar uma cooperativa. E foi muito bonito, depois de 2 anos de trabalho, você vê a cooperativa começando a funcionar. Ganhou prêmio internacional essa cooperativa. Que legal. E ver o presidente, uma pessoa simples, dando o seu depoimento, que ele antes era um alcoólatra, que a família não queria saber dele, que ele vivia perambulando pelas ruas, e hoje ele se sentiu uma pessoa digna porque ele tinha uma profissão, ele era um catador. Então a gente tem os 2 lados da história, né, para poder equilibrar, porque se fosse só o lado triste, realmente não há emocional que aguente trabalhar muito tempo. É mesmo, né? É verdade. Então, basicamente, essas 2 historinhas, só para te ilustrar. Tá.